Livro Fonte Viva, capítulo 69, Firmeza e Constância. Autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Epígrafe. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, do progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Na leitura que ouvimos de Fonte Viva, Emmanuel escreve: procuremos as águas vivas da prece para lenir ou apaziguar o coração. Já ouvimos com outras palavras, certamente, este conceito de que a prece nos traz serenidade. E nesse tempo em que aqui estamos, orando cada um de nós em seu lar,
nós sentimos o quanto este momento de prece nos traz o contato com os nossos irmãos. Por isso, pensando naqueles benfeitores tão queridos, e pensando também nos momentos de sintonia que conseguimos atingir com eles, vamos nos colocar nessa atitude de quem recebe a água viva, apaziguando o nosso coração, lenindo as dores, mas sobretudo exercendo o nosso pensamento constante em vibrações para todos os irmãos. Que assim, Senhor, como estamos nos dirigindo à Tua bondade, queremos pedir, Senhor, por todos os irmãos que estão conosco e pelos irmãos que não vemos há tanto tempo. Concede-nos, Senhor, ânimo e coragem a todos os corações. Que os teus ensinamentos, que nos trazem paz, possam, neste momento, fazer a nossa consciência mais lúcida, a consciência que recebemos do nosso Pai, para que cada vez mais estejamos perto daqueles que nos dirigem da espiritualidade. E que o nosso estudo nos traga, como sempre desejamos, elucidações e exemplos que nos ajudem a continuarmos vigilantes e orando sempre. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo anterior de Fonte Viva, o 68, também tomou como ponto de partida a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós, por isso, já conhecemos a situação geográfica da cidade, aspectos da história de uma cidade grega dominada por romanos. Lembramos da cidade cosmopolita e viciosa que Paulo encontrou. Mas Emmanuel refere-se novamente, em Fonte Viva, às cartas aos Coríntios. Será que ele considera que foi tão importante assim a estada de Paulo naquela cidade por um ano e meio? Vamos então procurar mais detalhes da missão de Paulo na igreja de Corinto. A instituição cresceu sob orientação disciplinadora e ordeira, que era uma característica do apóstolo Paulo, disciplina e ordem. Ao lado da evangelização que Paulo implantava, havia também os serviços assistenciais que se iniciavam na região. Vamos a algumas lembranças do serviço inicial em Corinto. Depois de acomodados Paulo e Timóteo na cidade, e como já vimos na semana passada, com Lloyd e Eunice, com a presença de Áquila e Prisca vindos de Roma, Paulo começou a falar na sinagoga com êxito, mas vamos dizer inicial. Os comentários dele colocavam frente a frente a lei judaica
e o Evangelho. Para nós hoje é natural pensar que, assim fazendo, o ex-doutor da lei enfrentaria forte reação. Sim, até que ele se viu impedido de prosseguir com suas palestras e afastou-se da sinagoga e dizendo: se não aceitais o Cristo, desde hoje procurarei os gentios. São palavras transcritas por Emmanuel e que nós já tivemos oportunidade de ler e de ouvir. E os gentios, e também os homens importantes da cidade, apareceram. Apareceu um romano, Tício Justus, que tem uma história muito interessante. Crispo seguiu Paulo. Crispo era o chefe da sinagoga. E lembramos do tesoureiro de Corinto, o Erasto, que depois vai a Éfeso. Bem, a igreja de Corinto cresceu e passou a exercer influência em outras comunidades, tanto na Macedônia, na Galácia, em Chipre, de onde vinham emissários em busca de conselhos para resolver problemas internos, como assuntos de doutrina ou até de administração da comunidade. Parece os dias de hoje, não é? Mas foi então em Corinto, depois de comovente prece, que Paulo sentiu a íntima intuição da visita do Senhor. As recomendações, então, lhe foram feitas por Jesus. Resumimos assim: não temer, não calar e prosseguir divulgando a verdade. Depois, não se atormentar com as necessidades do serviço na impossibilidade de estar em todos os lugares. Ainda, o problema seria resolvido através de cartas aos irmãos em seu nome, quer dizer, em nome de Jesus, e sob a assistência direta de Estevão. E Emmanuel ditou a Chico, em Paulo e Estevão, um texto que nos fala muito deste momento que Paulo viveu em Corinto. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Profetismo era essa a expressão usada, não é? Para falar das comunicações mediúnicas. Continuando ainda o que Emmanuel descreve. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima.
o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Parece que Paulo está falando aos nossos tempos sobre aquilo que Emmanuel descreve de como ele fazia. É assim que talvez nós entendamos melhor esse versículo 69 da carta de Paulo, pedindo firmeza e constância aos coríntios, porque o trabalho não seria em vão. Paulo deixava sua marca aos sedentos de luz, aos doentes e ignorantes daquela cidade dedicada a Afrodite. Assim, Emmanuel desdobra para os novos tempos, para os nossos tempos, as palavras que Paulo escreveu em Cesareia Marítima. Lembra que só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Clima de serviço. Como reestruturar o espírito na atualidade? Novos passos? Novas frentes de trabalho? Aprendizagem em silêncio? Silêncio na meditação, na reflexão, na oração. Emmanuel nos lembra mais uma vez de Jesus e dos apóstolos, que não viveram apenas na contemplação, e serviram e sofreram. E lembramos quando Jesus dizia: meu Pai trabalha até hoje. Ativos, determinados, os discípulos continuaram sem a presença física do Mestre, porque aprenderam que o trabalho não seria em vão, como dizia Paulo. E como nós talvez também estejamos aprendendo hoje.